Louvado seja Deus. Quero falar a respeito de Davi um pouquinho nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Louvado seja Deus. Versículo 45 ao versículo 47. 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 45 ao versículo de número 47. Está lendo rapidinho aqui com os irmãos, uma passagem conhecida, mas o Senhor colocou alguns pontos ao meu coração nessa noite e eu quero compartilhar com os irmãos, amém? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 ao 47, que vai dizer assim. Todos acharam? Amém? A minha leitura é bem diferente da dos irmãos, mas a palavra do Senhor vai dizer assim. E Davi respondeu: você vem contra mim com espada, com lança e dardos, mas eu venho em nome do Senhor dos exércitos de anjos, o Deus dos exércitos de Israel, de quem você zomba e a quem amaldiçoa. Hoje mesmo o Eterno entregará você nas minhas mãos. Estou prestes a matá-lo, cortar a sua cabeça e entregar seu corpo, a sua cabeça e seu corpo, e também o corpo de todos os seus companheiros filisteus, aos corvos e animais selvagens. Toda a terra saberá que há um Deus extraordinário em Israel. Todos aqui ficarão sabendo que o Eterno salva sem depender de espada ou de lança. A batalha pertence ao Eterno e Ele entregará vocês em nossas mãos. Louvado seja Deus. Aleluia. Uma palavra que é muito conhecida, acho que todo mundo já conhecem a respeito de Davi e a respeito de Golias. Louvado seja Deus. Mas para nós entendermos um pouco mais até onde chegou aqui nesse momento, nós vamos voltar lá um pouquinho no capítulo 15, onde a Bíblia vai dizer que Saul é ungido como rei, e o Senhor dá uma ordenância a Saul, aleluia, que ele fosse atacar o povo, e ali todo mundo fosse morto, fosse destruído, todos os seus despojos fossem queimados, não era para ele tomar nada, mas a Bíblia vai dizer que quando ele ataca aquele exército, ele prende o rei Agag, e ele vê muitas coisas ali, e ele cresce os olhos, porque havia ali um bom número de rebanhos bonitos, e os seus soldados tomam para si aquele rebanho, e o rei não é morto, assim como o Senhor havia ordenado que todos fossem mortos. E a Bíblia diz que aquela atitude de Saul entristeceu o coração de Deus. Então a Bíblia vem até a Samuel, aleluia, e diz a ele que o Senhor estava rejeitando naquele momento Saul como rei do povo, porque ele havia desobedecido a Deus. E a Bíblia então manda Samuel ir até o rei para que ele tivesse o conhecimento de que aquela atitude de desobediência não tinha agradado a Deus. Então Deus naquele momento tem a necessidade de estar estabelecendo um novo rei sobre Israel. Louvado seja Deus. A Bíblia diz então que Samuel se retira da presença do rei Saul. E a Bíblia vai dizer então que a voz do Senhor vem novamente ao profeta Samuel. Louvado seja Deus. Às vezes ele agia como profeta, como sacerdote, ele tinha uma função extraordinária no meio do povo de Israel. Era um grande homem de Deus, que tinha, aleluia, convicção, que tinha a sua vida voltada a Deus. E aí o Senhor veio até Samuel e disse a ele: olha, enche o teu vaso e vai até a casa de Jessé o Belemita, porque dentre os seus, lá tem um moço, na qual eu tenho provido para ser o novo rei de Israel. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer então que ele pega o seu vaso, enche de azeite, vai até a casa de Jessé. E a Bíblia diz assim, que quando ele chega na casa de Jessé, ele diz que veio sacrificar ao Senhor, e ele questiona ao Jessé que ele traga os seus filhos. A Bíblia vai dizer assim, que então ele traz Eliabe, o filho mais velho, Abinadab, ele traz Samá. E a Bíblia vai dizer que eram moços bonitos, homens de guerra, homens formosos.
E a Bíblia diz então, quando o primeiro se apresenta para eles, a Bíblia vai dizer que Samuel, ele olha para o seu filho mais velho, Eliabe, um homem de boa estatura, de bom porte físico, homem bonito, bem apresentável. A Bíblia vai dizer então que Samuel olha para aquele moço e diz: certamente é esse o homem que Deus escolheu para reinar sobre o povo de Israel. Quando ele então tenta levantar a unção sobre a vida de Eliabe, a Bíblia diz assim que a voz do Senhor vem ao coração de Samuel, e ele traz a Samuel: Samuel, não é este a quem eu tenho como rei de Israel. Você olha a aparência, você olha o fora, mas eu olho o coração, e não é esse que eu tenho escolhido para ser rei de Israel. Vem o segundo filho, e não é aquele. Vem o terceiro filho, e a Bíblia diz que a voz do Senhor vem novamente a Samuel: olha, não é esse. E assim se passa todos os filhos. A Bíblia vai dizer então que Samuel diz a Jessé: Jessé, tem mais algum filho? Tem um lá fora. Louvado seja Deus. Tem um tomando conta do rebanho. Tem um que está lá fora cheirando a ovelha, cuidando das ovelhas. Aleluia. E a Bíblia diz então que Samuel manda trazer a Davi, que era o menino, o mais moço, o mais novo da família, era o mais jovem e era o que estava trabalhando. Eu entendo que quando Deus traz alguém, quando Deus traz um chamado à vida de alguém, aleluia, Ele traz alguém que está sempre fazendo algo, que está disponível para trabalhar. Aleluia, a Bíblia vai dizer que Davi, ele estava trabalhando, cuidando do rebanho. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz então que ele traz até Davi. Quando Davi chega, a Bíblia diz então que era aquele o moço a qual o Senhor tinha escolhido como rei de Israel. A Bíblia vai dizer então que a unção é derramada sobre a vida de Davi. E a Bíblia diz assim, que naquele mesmo instante, o espírito que estava em Saul, ele é retirado de Saul e é depositado sobre Davi. E a Bíblia vai dizer assim, que então Saul começa a ser atormentado por um espírito do Senhor. Louvado seja Deus. Com permissão do Senhor, um espírito vem atormentar a vida de Saul, e Saul não consegue mais dormir. Saul começa a passar dias e noites difíceis, sem conseguir dormir, sem ter paz em seu coração. E a Bíblia vai dizer assim, que a unção que vem sobre Davi, ele foi ungido para ser rei de Israel, mas a Bíblia diz que ele não começa a exercer o seu reinado naquele dia, naquele momento. Durou anos e anos, até que o rei Davi fosse consagrado, fosse ungido a rei diante do povo. Ele havia recebido a unção para o reinado, mas ainda não tinha tomado posse como rei de Israel. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer assim, que então Saul, atormentado pelos espíritos maus, pelo espírito da permissão do Senhor, a Bíblia diz assim que ele então precisaria de alguém que tocasse muito bem, para que viesse trazer um músico, para que estivesse tocando quando o espírito viesse sobre ele e ele pudesse dormir. Eu aprendo que Davi, louvado seja Deus, ele era muito cuidadoso em tudo aquilo que ele fazia tudo muito bem. A Bíblia vai dizer que ele cuidava muito bem do rebanho do seu pai. A Bíblia vai dizer que ele era um músico muito bom. E a Bíblia vai dizer assim que um dos homens da guarda do rei disse assim: olha, Jessé tem um filho que ele toca a harpa muito bem. Já era Deus trabalhando, aleluia, na vida de Davi, para que futuramente ele viesse estar exercendo o cargo de rei. Saul mal sabia que a unção de rei já estava sobre a vida de Davi, mas pelo um trabalhar de Deus, aleluia, o Senhor já leva Davi para estar do lado de Saul. E a Bíblia vai dizer então que mandaram chamar Davi. Davi foi até a presença do rei Saul. E a Bíblia diz assim que quando o espírito vinha sobre Saul, Davi começava a tocar sua harpa lindamente, e o espírito que estava sobre Saul saía de Saul e ele tinha paz. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, que eu e você sejamos como Davi, que tudo que vier sobre as nossas mãos, nós possamos ter o capricho, o cuidado de fazer muito bem para Deus, em nome do Senhor Jesus. Que tudo aquilo que venha sobre a tua vida, sobre as tuas mãos, que você faça com zelo e com amor pela obra do Senhor.
E a Bíblia vai dizer então que o povo de Israel está em guerra contra os filisteus. Aleluia. E a Bíblia diz então que Davi fica então naquele meio termo. Ora ele está no palácio tocando para o rei, ora ele retorna para a casa do seu pai, para continuar a cuidar das ovelhas do seu pai. Aleluia. Davi recebeu já unção de rei, mas nem por isso ele ficou sentado, aleluia, esperando ver tudo acontecer do nada. Não, ele exerceu a sua função da melhor maneira possível. Ele já sabia que ele seria rei de Israel, mas nem por isso ele deixou de cuidar do gado, das ovelhas, nem por isso ele deixou de tocar para o rei, mas ele persistiu fazendo tudo aquilo que vinha sobre a sua mão muito bem. Louvado seja Deus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que um certo dia, glória a Deus, a Bíblia vai dizer assim que os seus irmãos Eliabe, Abinadab e Samar eram homens que serviam ao rei nas batalhas, eram homens de guerra, eram homens experimentados em batalha. E a Bíblia vai dizer então que Israel estava com uma peleja tremenda contra os filisteus. A Bíblia diz assim que o exército dos filisteus estava de um lado, o exército de Israel do outro. E no meio do vale, a Bíblia vai dizer que é onde ia acontecer a batalha. A Bíblia diz assim que então do meio do exército filisteu sai um homem, um gigante de aproximadamente 3 metros de altura, chamado Golias. Eu perto dele sou pequeno, ele tem 1 metro a mais do que eu. Imagina o tamanho desse homem, aproximadamente 3 metros, homem experimentado na guerra, homem formoso na batalha, que não havia perdido jamais uma única batalha. A Bíblia diz então que ele sai do meio do povo filisteu e começa a fazer um desafio ao povo de Israel. Olha, vamos fazer o seguinte: me manda aí o seu melhor soldado, o seu melhor homem de guerra, e aquele que conseguir me matar, o meu povo será escravo, vai servir ao povo de Israel. Ou se eu matar o seu melhor soldado, o povo de Israel vai servir ao povo filisteu. E assim começaram a afrontar ao exército do povo de Israel. Essa era a proposta de Golias. Como ele nunca havia perdido uma batalha, ele se vangloriava na sua força, ele se vangloriava na sua experiência na guerra, ele se vangloriava por nunca ter perdido uma única batalha. E ele tinha certeza que qualquer homem que viesse contra ele, ele certamente o esmagaria, e o povo de Israel, o exército de Israel, seria escravo do povo filisteu. A Bíblia vai dizer assim que essa batalha durou aproximadamente 40 dias. E Golias fazia essa proposta. A Bíblia vai dizer assim que em Israel não se achou um único homem capaz de enfrentar aquele gigante. E os irmãos de Davi estavam nessa guerra. Estavam na frente do exército, mas não se achava um único homem capaz de enfrentar aquele gigante. Louvado seja Deus. E aí a Bíblia vai dizer assim, que uma certa feita Davi estava junto com seu pai. E Jessé chama Davi e diz: Davi, vem aqui. Olha, pega queijo, farinha tostada, juntou um monte de comida e diz assim: olha, leva para os seus irmãos alimento na batalha e volta. Louvado seja Deus. Pega o alimento, leva para eles e volta para casa. A função de Davi era talvez essa única função: pegar o alimento, pegar ali tudo que seu pai havia pedido e levar para alimentar os seus irmãos. Acredito eu que ele já devia ter feito isso mais algumas vezes, e certamente ele foi, levou o alimento e volta até o seu pai. A Bíblia diz assim que Davi foi cuidadoso, porque ele deixa alguém tomando conta do rebanho dos seus pais. Ele não abandona o seu ofício, ele deixa alguém fazendo o seu trabalho. E a Bíblia vai dizer que justamente nesse momento que Davi está no meio do campo de batalha, a Bíblia vai dizer assim que Golias sai do meio das fileiras do exército dos filisteus e volta a afrontar o povo de Israel.
Aleluia. Eu imagino a cena, Davi passando, Golias afrontando o exército. Davi olha, volta e olha aquela cena. Olha, o que está acontecendo? E ele ouve toda aquela afronta. Aleluia. E ele diz assim: ei, o que está acontecendo? E aí um dos soldados explica para ele: olha, aqui esse homem, não tem ninguém em Israel que capaz de enfrentá-lo. E Davi, ele não aceita aquela situação daquele homem, aleluia, enxotando e envergonhando, desafiando ao povo de Israel. A Bíblia vai dizer então que Davi, ele se coloca para enfrentar aquele gigante. Aleluia, louvado seja Deus. Para enfrentar aquela situação. E todos ali que veem que Davi se coloca para enfrentar aquele homem, aquele gigante, começam a dizer: mas você não tem experiência nenhuma, você é apenas um menino. Louvado seja Deus. Qual a sua experiência em batalha? Aquele homem vai te matar, você não tem experiência alguma, você vai ser morto no meio do campo da batalha, você não pode enfrentar aquele homem. Aqui em Israel não há homem capaz de enfrentá-lo e sair vencedor. Louvado seja Deus. Aleluia, o que eu quero aprender com isso nessa noite, aleluia, é que Deus, aleluia, quando olha para Davi, ele tem a plena convicção, Davi tem a plena certeza de que ele vai vencer aquele gigante, porque o Senhor tinha uma promessa de reinado para a sua vida. Aleluia, eu quero trazer ao seu coração nessa noite, eu quero trazer nessa noite a sua vida, que o Senhor, aleluia, que você deve se preocupar com aquilo que Deus pensa de você, não com aquilo que os homens têm falado da sua vida. Talvez que você não fará, talvez que da sua mão não vai dar certo, talvez que da sua mão não vai ter consequência, mas eu quero te dizer que aquele que te chamou para a guerra, aquele que te chamou para a batalha, ele é poderoso para fazer todas as coisas sobre a tua vida, em nome de Jesus. Nós vemos tantas pessoas nos dias de hoje se rebaixando, talvez porque estão acima do peso, querendo deixar de fazer as coisas, porque aleluia, muitas das vezes não deu certo uma vez, talvez não deu certo outra, e deixam de querer fazer aquilo que foi chamado por Deus, porque dão ouvido para outras pessoas. Mas nessa noite eu quero trazer ao teu coração: seja como Davi, enfrente as circunstâncias, porque quem te alistou foi o Senhor, quem te chamou foi Deus, é Deus quem tem te chamado, o seu chamado vem de Deus. Não dê ouvido para o outro, mas ouça aquilo que Deus tem trazido ao teu coração. Davi tinha tudo contra ele. Louvado seja Deus. Tudo estava contra Davi. Não tinha uma pessoa ali que acreditava que Davi poderia vencer aquele gigante. Primeiro, ele não tinha experiência. Segundo, ele era de baixa estatura. Terceiro, ele era jovem, não tinha experiência nenhuma em guerra. Se nós formos citar aqui, haviam várias situações e circunstâncias que desfavoreciam Davi contra aquele gigante. Louvado seja Deus. Mas o que eu aprendo aqui é que o que Deus tem para nossas vidas está aqui, e o que o homem tem para nossas vidas está muito abaixo disso. O que o homem tinha naquele momento para Davi era levar a marmita e voltar, mas o que Deus tinha ali para Davi era enfrentar o gigante e trazer a cabeça dele. O que Deus tem para você está muito acima do que o homem tem traçado para a tua vida. Aleluia, o que Deus tem para a tua vida está muito acima, mas só que muitas das vezes nós precisamos escolher se vamos continuar levando marmita ou se vamos enfrentar o gigante de frente. Louvado seja Deus. Aleluia, o que é que você vai continuar fazendo diante da circunstância? Continuar carregando marmita e sendo mais um? Ou você vai se opor ao gigante e vai levar a cabeça dele? Porque o que Deus tem para você é muito maior do que carregar marmita. Isso quem traça para você é o homem, isso quem traça para você é o mundo. O que Deus tem para a tua vida é muito maior que isso. Aleluia, o que Deus tem para você é muito grande.
Às vezes nós estamos, aleluia, somente abraçando aquilo que o mundo nos dá. Ah não, eu vou só obedecer meu pai, vou lá levar a marmita, volto, vou levar a marmita e volto. Mas quando ele chega lá, ele encontra um incircunciso afrontando ao povo de Deus. Ele não tinha experiência, ele não tinha arma, ele não tinha lança, ele não tinha escudo, ele não tinha força, mas em nome do Senhor dos exércitos, aleluia, que estava sobre Davi, ele se opõe na frente daquela multidão e se põe a enfrentar aquele gigante. Aleluia, louvado seja Deus. O pastor pregou aqui sobre outro dia, sobre pessoas desfavoráveis, sobre pessoas improváveis, e deu vários exemplos, e Davi é mais um deles. Qual é a probabilidade daquele moço vencer aquele gigante? Nenhuma. Onde estavam os prováveis naquele momento? Eliabe, Abinadab, Samar, eram todos experientes. Mas aonde eles estavam? A Bíblia vai dizer que todos os homens experientes de Israel, que serviam ao rei Saul, estavam acovardados. Aleluia. Os prováveis que podiam ali enfrentar ali aquele gigante, nenhum, aleluia, se encontrou em condições de enfrentar aquele gigante. Há momentos na nossa vida, aleluia, que o Senhor precisa levantar realmente pessoas improváveis, para que o nome dele seja glorificado, aleluia. Sabe por que o Senhor gosta de pessoas improváveis? Porque pessoas improváveis, Ele não coloca a força, Ele não coloca a sua confiança no seu braço, porque Ele sabe que Ele não pode fazer. Mas aí ele se torna mais suscetível a ouvir a voz de Deus, porque ele sabe que dele mesmo ele não pode, mas com Deus ele pode tudo. Aleluia, se você se sente um improvável, é você que Deus quer usar. Se você se sente um improvável, é você que Deus quer fazer uma grande obra. É através da tua vida que Ele quer fazer uma grande obra, um grande ministério. É você que Ele quer usar para cortar a cabeça do gigante. Aleluia. Os prováveis estavam todo mundo escondido. Tinham escudo, tinham arma, tinham experiência na batalha, mas estavam todos escondidos. Tinham experiência, mas nenhum se propôs a enfrentar aquele gigante. Que? Vou lá nada, deixa ele ficar falando aí, eu vou lá e vai cortar minha cabeça, eu vou morrer. Conheço que esse camarada aí é bom na batalha. Louvado seja Deus, vou nada. E se passou 40 dias, aleluia. Mas sabe o que alega o meu coração? Ao passar esse tempo todo, apareceu um improvável que Deus queria usar e muda a história do povo de Israel. Aleluia, aleluia. Não sei quanto tempo está você passando, talvez por uma afronta, mas eu quero trazer ao teu coração nessa noite. Se você é um desses improváveis, que sabe que com a sua força você não pode, aleluia, e você está disponível a ouvir a voz de Deus, aleluia, a cabeça do gigante vai vir na tua mão em nome de Jesus. A cabeça dele já está sendo colocada nas tuas mãos, porque quando somos improváveis, não confiamos na força no nosso braço, mas depositamos a nossa fé e esperança em Deus. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluia. E aí a Bíblia diz assim, que então essa conversa que Davi enfrentar o gigante chega no ouvido de Saul. Então manda chamar esse menino aí. Louvado seja Deus, glória a Deus. Ô Davi, é verdade isso aí que você falou? É verdade sim, rei. Mas que experiência que você tem nisso aí, Davi? Aquele homem experimentado de guerra. O tempo que você tem de vida, provavelmente ele tem o dobro de experiência na batalha. Provavelmente o que você tem de vida, ele tem o dobro da batalha. Você não tem experiência nenhuma. Ô rei, deixa eu te contar uma história. Certa feita, eu estava lá cuidando do rebanho do meu pai. Louvado seja Deus. Apareceu um leão. Aleluia. Talvez eu imagine o leão chegando. Vou pegar uma ovelha daí. Aleluia.
Imagina o Davi. Aqui você não vai pegar não, meu. Aqui tem pastor. Aleluia. Aqui não, aqui tem pastor. Mas eu sou o rei da floresta. Lá na floresta você é o rei. Aqui no meu pasto quem manda sou eu. Alabacava chove me canta labás. Aleluia. Xanalamanasore me andavás. Aleluia. A Bíblia diz então que o leão vem contra a ovelha, ele junta o leão pela barba, fere o leão, mata o leão. Passa mais um tempo, vem o urso. Me mandaram um vídeo esses dias, uns moços caçando urso na neve. Eles estavam com aqueles esqui da neve lá, seguindo o urso. De repente o urso parou, deu um tapa na face do rapaz, arrancou praticamente a cabeça dele toda fora. E a Bíblia diz que um urso veio contra também o rebanho de Davi. E quando ele olha, estou com fome, Davi, vou comer uma ovelha aí, tem um monte. Bom, provavelmente, seu urso, você não conhece a história do leão, porque o leão eu matei. Aqui tem pastor, aqui você não vai vir não. Aleluia. Louvado seja Deus. O leão tentou a mesma coisa que o urso tentou, a mesma situação que o leão. Teve o mesmo final. Aleluia. O que eu aprendo com isso é que Davi, aleluia, tinha convicção. Aleluia, tudo que ele fazia, ainda que fosse necessário ele morrer para proteger o rebanho do seu pai, ele estava disposto a enfrentar leão, enfrentar urso, talvez apenas com uma faca, talvez somente com um cajado. É para quem tem coragem. Sabe outra coisa que eu aprendo com Davi? A primeira coisa para vencer o gigante não é só descer, encontrar a melhor forma de lutar e enfrentar o gigante. Antes de você descer até o vale para enfrentar o gigante, a primeira coisa que você tem que vencer é o próprio medo. Tenho certeza que Davi tinha convicção de que ele poderia vencer aquele gigante. Mas a primeira coisa, ele vence o seu próprio medo, que vai trazer coragem a ele para enfrentar o gigante. Há situações nas nossas vidas que nós precisamos aprender, vencer os nossos medos e depositar a nossa confiança em Deus. Lembre-se, aleluia, nós não somos capazes, mas é Deus quem nos capacita. Não somos capacitados, mas é o Senhor que traz a capacitação sobre as nossas vidas. Eu quero nessa noite trazer sobre o teu coração que todo medo que o diabo tem colocado sobre o teu coração, que nós possamos vencê-lo em nome de Jesus, para enfrentar situações, para que possamos cortar a cabeça de gigantes que vêm contra a nossa vida. Louvado seja Deus. Davi, você tem certeza, Davi? Deixa comigo, rei. Eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Davi, então vamos fazer o seguinte, vem cá. Ó, pega toda a minha roupa aqui, que eu costumo usar para ir para a guerra, veste ela e pode colocar um capacete, colocar uma armadura, colocar tudo que o rei usava. A Bíblia diz assim que quando Davi estava totalmente vestido, a Bíblia vai dizer que ele não conseguia nem se mexer. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Saul imaginava que aquilo era o que Deus tinha para Davi. Usar o melhor armamento, a melhor armadura. Talvez imagina Davi, estou usando a armadura do rei. Agora vai dar tudo certo. Mas Davi não estava confiando na força do homem, mas no braço de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Ele tira toda a armadura e vai com a sua roupa do dia a dia, com a sua roupa de pastor. O
O que eu aprendo é que Deus nos ensina é que muitas das vezes vai existir situações na minha e na sua vida onde Deus vai dar armaduras para você específicas. Às vezes nós queremos usar a experiência do outro, porque deu certo com o outro, porque para o outro deu certo, porque para o outro serviu, porque para o outro funcionou, para mim também vai funcionar. Mas Deus tem uma armadura para medida para cada um. Imagina se a nossa irmã Sueli usar uma roupa minha, vai ficar enorme, não vai dar certo. Portanto, eu entendo que Deus trabalha da mesma maneira. Ele trabalha sob medida. Não é porque deu certo por mão que vai dar certo para você. Deus tem uma estratégia definida para a sua vida. Aprenda a entender e compreender qual é a estratégia que Deus traçou para você. Use as estratégias de Deus. Use aquilo que Deus traçou para você, porque é aí que você vai ser autossuficiente em Deus. Louvado seja Deus. Essas coisas de ser dependente, autoconfiante em si mesmo, é engraçado, porque quando as coisas dão certo pelo nosso jeito, pela nossa experiência, é normal do homem ficar todo cheio. Esses dias um rapaz me ligou, me chamou no WhatsApp, eu nem conhecia ele, alguém passou meu contato para ele. Ele disse: "Ô Marcão, tudo bom? Tal. Eu comprei uns móveis aqui numa loja, só que agora eles não estão mais montando. Você pode vir montar os armários para mim?" Aí ele me mandou as fotos e tal, e era um guarda-roupa com a cama embutida no meio do guarda-roupa e mais alguns outros móveis. Eu falei: "Não, dá para montar sim." E aí ele me falou assim: "Olha, só que é o seguinte, essa parte do meio do móvel vai ter que levantar e você não vai conseguir fazer sozinho." E ele ficou me aperreando: "Marcos, você não vai fazer sozinho porque não dá, que não sei o que. E aquilo ficou na minha cabeça. Ele me mandou arrumar ajudante porque eu não ia conseguir fazer sozinho, porque ele não podia fazer força para me ajudar, que não sei o que. Falei: "Vamos lá ver, se eu precisar eu dou um jeito." E a pessoa ficou tanto falando na minha cabeça, o que eu fiz? Eu falei o seguinte: eu acho que eu consigo fazer sozinho. Só que ele ficou tanto falando para mim que não ia conseguir, que a gente quer mostrar para ele que consegue, só para mostrar que a gente sabe fazer. E aí o quarto dele era pequeno, então era um guarda-roupa grande, pegou a parede toda, eu precisei arrastar o guarda-roupa. E ele falou: "Eu não vou conseguir te ajudar, não sei o que você vai fazer." Eu falei: "Tá bom." Eu puxei o guarda-roupa e trancou a porta, que ele não conseguia passar para cá. E o guarda-roupa realmente era um guarda-roupa pesado, mas só que a gente tem uma certa experiência. Eu montei o guarda-roupa no chão, pus o guarda-roupa no ombro, coloquei uns calços em cima, apoiei o guarda-roupa no lugar e consegui montar sozinho. Pus o guarda-roupa no lugar, e aí o rapaz entrou. Ficou abismado: "Como que você conseguiu fazer isso sozinho?" Eu falei para ele: "Mas isso é experiência, às vezes nem tudo é só força. Nem tudo é só força ou só no braço. Às vezes uma certa experiência vai te ajudar para que você não sofra tanto." E ele saiu. E eu fiquei me achando, cara: "Tá vendo? Você falou que eu não ia conseguir? Eu consegui." Mas eu fiz só para mostrar para ele que dava para fazer. E às vezes nós somos assim. Nós queremos fazer do nosso jeito, queremos fazer na nossa força. E muitas das vezes nós ficamos nos achando. Mas às vezes Deus permite certas situações, que Ele permite que nós não sejamos capazes, para nós entrar na brecha e permitir que Deus haja. Louvado seja Deus, porque muitas das vezes dá certo do nosso jeito e nós esquecemos de agradecer a Deus e dar a glória para Deus. Davi então, aleluia, arranca toda aquela roupa do rei. "O rei, isso aqui não é para mim não, vai me desculpar." "Mas Davi, você vai desse jeito, Davi." "Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, rei, fica tranquilo." Aleluia. A Bíblia diz que Davi, a minha versão vai dizer estilingue, mas outras versões vai dizer uma funda. Ele desce até o ribeiro, pega 5 pedrinhas, e aí vai entrar lá no versículo que a gente leu. E Davi respondeu: "Você vem contra mim com espada, lança e dardos, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você zomba e a quem amaldiçoa. Hoje mesmo o Eterno entregará você nas minhas mãos." Davi não tinha experiência alguma. Ele não sabia o que Deus faria. As armas que ele tinha eram 5 pedras e uma funda. Louvado seja Deus.
Aleluia. Imagina você, a cena. Aleluia. Tenta imaginar a cena agora. Feche seus olhos um pouquinho. Tenta imaginar essa cena. Um homem de quase 3 metros de altura, com capacete, escudo, todo aparamentado para a batalha, experiente. E desce um homem, um moço do povo de Israel, para enfrentar esse homem, com um estilingue na mão, vamos dizer assim, e 5 pedras no bolso. Aleluia. Imagina o ar de zombação desse gigante quando vê aquele moço descendo contra ele. E ele começa a zombar mais. Ei, não há homem aí em Israel. Cadê o homem experiente? Vocês me mandam um menino. Não tem nenhum homem capaz aí de me enfrentar. Vocês me mandam um moleque, me mandam um menino, ainda sem experiência alguma, que não tem condições nenhuma de me enfrentar. E imagino que lá em cima, os seus irmãos já estavam talvez preparando uma carta para Jessé, para avisar que Davi seria morto aquele dia. Acredito que Eliabe, o irmão mais velho, talvez já estava com seu coração angustiado. Meu irmão vai morrer. Aleluia. Samar, volta lá para casa, Samar. Vai você dessa notícia, porque eu não tenho condições de levar essa notícia para o pai. Certamente nosso pai ficará em choque, em prantos, e eu não tenho como. A ordenança que o papai falou era só para trazer a comida, e Davi se mete nessa enrascada. Como que nós vamos explicar que nós deixamos ele ir para a batalha? Aleluia. E todos olhando a cena, dizendo: isso não vai dar certo. Davi já era. Louvado seja Deus. Aleluia. Todos, mas Davi, o improvável, se meteu a enfrentar aquele gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. E o gigante olha: mas moço, quem é você? Hoje mesmo eu vou dar a sua carne para as aves do campo. E Davi olha para ele e diz: você vem a mim com lança, com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi gira sua funda, guiado por Deus. Aquele homem improvável para vencer aquela batalha gira sua funda, e Golias vem em sua direção, talvez com toda a sua fúria, com toda a sua ira, para me enfrentar Davi. A Bíblia vai dizer que ele gira, e guiado por Deus, ele solta a sua funda. A sua pedra se encrava na testa de Golias. Golias cai ao chão. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. O improvável começa a acontecer, e a história do povo de Israel começa, aleluia, a ter uma nova história. Aleluia, a história da afronta contra o povo de Israel começa ali a ter uma história nova, porque um certo Davi, um certo improvável, entra numa batalha na qual ele não tinha convicção pelas suas forças, mas ele coloca o Deus de Israel na sua frente. A Bíblia diz que ele solta aquela pedra, ela encrava na testa do gigante, ele cai com o rosto ao chão. Davi não tinha faca, não tinha espada, ele sobe no gigante. Acredito que com dificuldade ele pega a sua espada, corta o seu pescoço. E o povo diz, o exército dos filisteus, quando vê aquela cena, não acredita no que está acontecendo, e eles fogem do campo de batalha, e Deus traz vitória ao povo de Israel. E eu quero repetir ao teu coração nessa noite: o que o mundo tem traçado para você está aqui, e o que Deus tem para você está muito acima.
Aleluia. O mundo queria que Davi somente carregasse marmita, mas diante de Deus, ele entra numa peleja que ele não tinha possibilidades de ganhar com o seu braço. Enfrenta o gigante e ao invés de levar marmita de volta para casa, ele leva a cabeça do gigante até o rei. O que Deus tem para fazer na tua vida está muito acima. Aleluia, deixe de se conformar, de se contentar com o que o mundo tem colocado nas tuas mãos. Aleluia, abandone essas coisas, deixe de fazer aquilo que o homem tem posto para você fazer e comece a fazer, exercer o que Deus te chamou para fazer. Seja o improvável, aleluia, porque o improvável está sempre disponível a ouvir a voz de Deus, porque ele sabe que pela sua própria força, pelo seu próprio braço, ele não tem condições alguma. Louvado seja Deus. Que você possa ter um fortalecimento para a tua vida através desta palavra. Aleluia, que você se torne esse improvável, esse Davi improvável. Havia pessoas totalmente capacitadas para fazer, mas estavam acovardados, e Deus levanta Davi. Louvado seja Deus. Se torne um improvável na obra de Deus. É esses que Deus gosta de usar, é esses que Deus quer levantar para mostrar que é do fraco, que é na fraqueza que a força do Senhor se aperfeiçoa. Aleluia. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe, amém, a tua vida em nome do Senhor Jesus. Que você seja esse improvável, como Davi, enfrente os seus gigantes, ainda que talvez aos seus olhos não tenha possibilidade de enfrentá-lo, mas vá em nome do Senhor dos Exércitos e você será vencedor em nome do Senhor Jesus, amém? Assim eu já quero agradecer a oportunidade e que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, amém?